Fala Brasil, estamos aqui no programa Expedição Vaquejada. Já estava com saudade, viu? E a gente volta aí em 2026, realmente trazendo várias histórias, grandes personagens, figuras icônicas do nosso esporte. E hoje eu estou tendo aqui a honra, a alegria de receber um dos mais respeitados e premiados vaqueiros do Brasil. E ao seu lado, o seu pai, estou me referindo a Daniel Lira, que eu cumprimento. Boa tarde, feliz ano novo. Seu João, grande sumidade, né, do nosso esporte aqui de Campina Grande. Obrigado por vir aqui no programa, sentar aqui na nossa bancada, bater um papo especial, falar de cavalo, falar de Deus, da família, uma construção de história linda que a gente vai mostrar para vocês nesse programa que invade aí todas as terças-feiras à noite a tua TV e te deixa conectado aí com as belíssimas histórias do nosso esporte, da nossa querida e amada vaquejada. Daniel, para começar, né, seu João, eu sei que são várias histórias lindas, histórias que realmente mexem com a gente que tem, assim, esse amor pelo cavalo, amor pelo esporte. Eu queria saber como foi a construção, né, da criança, do jovem e do vaqueiro Daniel Lira. Primeiramente, Pedrão, muito obrigado pelo convite, né, para participar desse programa. Eu já venho acompanhando vocês e fiquei muito feliz com a produção quando me convidaram. É importante, a vaquejada eu acho que vem num crescimento muito grande e tem muitas pessoas novas chegando no nosso esporte, mas a gente não pode perder a nossa essência, né? A gente carrega a história da gente e eu vim de peito aberto aqui hoje para a gente conversar, bater esse papo. Fiquei muito feliz com meu pai ter vindo me acompanhar, porque ele, querendo ou não, minha história começou com ele, e ele tem a história dele com o cavalo, com a vaquejada também. E a gente vinha comentando no início, Daniel Lira, vamos supor, de 2020 para cá, muita gente conhece por conta da chegada das redes sociais, então a gente vê, assim, é mais fácil a exposição da imagem, mas eu queria que hoje fosse um dia mais de essência mesmo, que a gente pudesse falar de bastidor, de quem é Daniel Lira família, meu pai, o que é que a gente pensa, como é que a gente chegou até aqui, né? Existe um trabalho, existe uma história construída ao longo do tempo para a gente chegar a ter um nome no meio do cavalo. E vamos bater esse papo aí, vai ser muito legal. E a história do Daniel é assim, né? Eu conheço várias histórias que a gente vê ali, o vaqueiro que começou ali pequenino, o pai incentivando, né? Nos cavalos de casa, um avô emprestando um cavalo, um tio correndo o boi, outros tratadores que não tiveram a oportunidade do pai ter um cavalo, e aí vão, né, trabalhando para dar um suporte ao cavalo, e aí mostram um certo dom para a montaria, para a derrubada de boi. Mas como eu estava conversando aqui no intervalo, o seu João conversou comigo, Daniel, foi assim, vou dizer que foi ao contrário de tudo isso. O seu João prezou muito primeiro pelos estudos, né? A escola, pelo que eu deu para entender, é que era a base para que depois você pudesse montar no cavalo, praticar o esporte. Queria que o seu João, que o senhor participasse também e os dois ficassem bastante à vontade para contar a história. Porque também, pelo que eu conheço, essa veia do vaqueiro começou por lado do seu avô, pela parte da sua mamãe. Na verdade, assim, eu acho que, como eu estava comentando, eu fiz esse caminho inverso, porque, assim, geralmente a gente vê, e é muito bonito a gente ver essas histórias de pessoas que não tinham uma estrutura por trás, não tinham oportunidade, né? Às vezes tratador, o cara que começou ali zelando de cavalo e ganha o seu espaço ali, consegue desenvolver uma habilidade e cresce, e hoje a gente vê aí grandes vaqueiros que saíram de baixo. E, na verdade, eu digo assim que eu fiz esse caminho inverso porque meu pai me prendia muito e ele tinha assim, um certo receio de que eu tivesse muita empolgação com a vaquejada e esquecesse o estudo, esquecesse as coisas por trás. Então eu tive que estudar, tive que me formar, tive que ter a minha independência financeira. E aí, em cima dessa independência financeira, eu comecei a fazer as minhas escolhas pessoais daquilo que eu queria para a minha vida. Como eu sou apaixonado pela vaquejada, eu ficava procurando, meu amigo, eu tenho que encontrar uma forma aqui que eu possa ganhar dinheiro, mas que seja ligado ao cavalo, que seja ligado à vaquejada. E foi assim que eu levei, e que se assim eu pudesse servir de inspiração para uma pessoa que tem assim uma semelhança comigo, que eu possa servir também, que as pessoas se espelhem nesse crescimento. Mas assim, deu para ver aqui, Daniel trouxe aqui um acervo, viu, de fotografias, né, um livro onde o avô dele recita verso, era um poeta.
Eu queria saber dessas fotos suas, criança, senhor João. Ali era na fazenda, ali era em vaquejado, o senhor já corria boi, levava o Daniel. Quando dava para levar, né? Porque tinha esse lado, o senhor cobrava muito ele os estudos. Como é que era essa logística, pode-se dizer, do Daniel, criança, né? Vamos na vaquejada dar uma olhadinha, mas tem que voltar cedo, estudo. Fico bastante à vontade para conversar com a gente aqui. Vou começar do começo. Isso, né? O meu filho mais velho chamava Tiago Lira, né? E Tiago, com 7 anos de idade, na Maria da Luz, a gente lá, ele levou uma queda do cavalo Rabinho. E tinha um cavalo chamado Meladinho. Rabinho era o cavalo. Cavalo de Dedé. Titular de Dedé. O grande Dedé de E Tatu. Dedé Tatu era um vaqueiro da época, como se fosse um Delvânio Almeida hoje, com o Príncipe Forte Bar. Então Rabinho era Mas pra gente explicar ainda melhor, mas Dedé corria na equipe do senhor? Já corria pra mim. O senhor já tinha uma equipe de vaquejada formada? Mas ele não era assim, quando o Zé Dedé veio pra sua equipe, papai, ele não era um vaqueiro renomado. Ele cresceu na equipe muito de bem, papai. fica à vontade. Papai tentou ser vaqueiro, né? Tentou não deu certo. Competir, viu? Tentou, mas não deu certo. Viu que não tinha habilidade para ser um bom vaqueiro e aí disse, não, vou ser chefe de equipe. Qual que era o nome da equipe? Na época era... Aras RC. Aras RC. Que Renato é meu primo. Renato Cruz é meu primo. Meu primo. Renato Cordeiro. Renato Cruz. Renato Cruz. Exatamente. Fica à vontade, vamos lá. Eu usava aprender. Aras RC e Papel Vison, que era a fábrica, a empresa, Ipelza, que fabricava um papel higiênico chamado... 80, 90? Era de anos 80 para os anos 90. Então veja bem, aí Tiago, na Maria da Luz, subiu em cima de Rabin, ele amarrado, e o Rabin se espantou se ele cair. E eu já estava olhando um cavalo, um meladinho, um cavalo pequeno, correndo com um menino, batendo esteira pro pai. Aí eu fiquei olhando esse cavalo. Aí eu digo, rapaz, será que esse menino vende esse cavalo, o pai desse menino? Porque eu não acreditava, porque o cavalo tem uma habilidade, era bater esteira de um lado e do outro, o menino na faixa de 8 anos, 9 anos. E o cavalo não fazia nada. Não fazia nada, manso de porteira, tudinho. Eu digo, eu vou ver se vende. Quando o menino passou, a gente tinha um camarote perto de Pedro Freire, ali no camarote de Pedro Freire. Aí eu olhei pro menino e digo, me diga um negócio, seu pai vende esse cavalinho? Aí o menino olhou para isso, vende. Eu digo, aí é que eu me animei, né? Digo, vou comprar esse cavalinho. Mas o senhor pensou em comprar para Tiago ou para Daniel? Não, para Tiago, tem o quê? Tiago tinha 7 anos. Tu tinha quanto? A diferença é o quê? 5, 4 anos. Devia 3 anos. Era novinho. É novinho. Aí meu Isso já visando estimular a gente para gostar de cavalo e de vaquejado, entendeu? Aí meu sogro soube, né? Chegou perto de mim e disse, tu tá pensando em comprar esse cavalinho? Eu digo, tô vendo. Ele disse, tu é doido, eu já sei o preço desse cavalo. Eu digo, o cavalo pede caro demais. Eu digo, tá certo. Aí eu fiquei esperando, né? Aí chamei um vaqueiro chamado Everaldo. Aí disse, Everaldo, procura o dono desse cavalo, vai lá atrás. Faça o moído logo. Everaldo é um corretor de cavalo. Corretor de cavalo, né? Que era vaqueiro. Eu digo, você faça logo o moído, já traga tudo, põe em cima do cara para comprar o cavalo. Aí o Everaldo chegou, moeu lá com o cara, tudinho, chegou ao preço, tudinho, e disse, não, ele faz assim, ele, vamos lá. Aí fui. Quando eu cheguei lá para conversar com ele, aí comprei o cavalo, pelo preço que ele queria. Um carro popular, na época, na faixa de 9 mil, quase 10 mil reais. Eu paguei quase 8 mil nele, pra você ter ideia como era. Aí... Esse cavalo era um cavalinho pé duro, Pedro. Pé duro. Cavalinho de criança, parecido com um piquira. Já com preço alto, né, pra época. Mas papai não é pelo preço, porque quando a gente ia pra vaquejada, Dedé corria. Naquela época não tinha curral, o caminhão, você era o caminhão boiadeiro, você parava o caminhão, puxava a lona e os cavalos ficavam amarrados um lado do outro. Ficava no cabresto? No cabresto. Aí quando era de noite, assim, essa hora de tardezinha, quase todo parque de vaquejada, eu me lembro disso, tinha um cercado. Aí todo mundo que tava na vaquejada soltava seu cavalo no cercado. E para pegar quando era no outro dia de manhã, cada um ia pegar o seu. Aí o tratador levava geralmente um facão em cima do caminhão e tinha uma laje de capim, tirava capim e botava para os cavalos. E a gente ficava andando nesses cavalos de Dedé. Só que Rabinho era um cavalo grande, um cavalo... E Tiago ficava andando nele, nessa vaquejada do Maria da Luz, ele deu essa queda em Tiago e Tiago ficou com medo de montar em cavalo. Aí papai ficou procurando uma forma de que arrumasse um cavalo que pudesse Tiago perder esse medo e não deixar de gostar de cavalo, entendeu? Que aí ele foi aí que ele já achou o Meladinho. Meladinho. Foi o primeiro cavalo que inclusive eu trouxe foto dele aí para... E a gente vai mostrar para vocês as fotos, são várias e fotos, ó pessoal, fotos marcantes da história dessa família aqui, importante pra gente. Aí quando eu comprei o cavalo, a Zé Cabeção, era o nome do caba, do pai do menino, né? Aí quando eu comprei, eu disse, vamos lá no
no meu carro para eu dar o cheque. Aí ele foi. Aí eu tava dando o cheque, lá vinha o filho dele puxando o cavalinho para entregar a meu filho. Aí ele olhou para mim e disse: "Você não sabe por que é que eu estou vendendo esse cavalinho?" Eu digo: "Sei não, Zé." Ele disse: "Porque eu tenho um caminhão boiadeiro, vivo desse caminhão, é quem sustenta a minha família. Eu estou precisando de ajeitar a carroceria, ajeitar o motor, e eu não tenho dinheiro para fazer o serviço. Se eu tivesse o dinheiro que o senhor tem, o senhor podia dar um caminhão zero, que eu não vendi o cavalo." Aí estava o galeguinho, o filho dele, entregando o cavalo a meu filho, com os olhos cheios de lágrimas, né? E meu filho alegre, né? Aí eu olhei para o filho dele e disse: "Ó, Zé, onde tiver o meu caminhão, diga ao seu filho que não precisa pedir autorização. É só chegar no meu caminhão, pegar o cavalo e tirar os bois dele." Que atitude bonita, viu, senhor João? Que atitude bonita. Foi. Imagina uma criança perder seu cavalinho de montar, e o senhor escutou a história porque ele estava vendendo. Entendeu? Aí foi quando começou. Aí começou correndo de direita. Esse cavalo foi quem ensinou meu irmão a correr de direita e foi quem me ensinou a correr de esquerda. Foi o meu primeiro cavalo. Ah, as habilidades já andam do seu lado desde novinho, né? Exatamente. Mas esse cavalo serviu muito tempo vocês? Serviu muito tempo. Quando também Daniel cresceu, chegou a montar ele. Isso. E mudou o lado, você mudou, botou para correr de esquerda. Isso, porque na verdade, Pedro, quando a gente está começando, e isso foi uma coisa que o papai sempre bateu na tecla, é que a gente tem que desenvolver a habilidade da gente, que a gente seja sempre mais que o cavalo. Então ele era um cavalo que não tinha, vamos supor assim, ele não era um cavalo que era brabo de cancela, ele não era um cavalo que media força na carreira, e na faixa ele não era um cavalo que abria muito, ele dava a passadinha dele do boi. Então ele fazia com que a gente fosse desenvolvendo a habilidade da gente e pegando confiança, e papai sempre fazia isso. Quando ele via que a gente estava num nível já mais que o cavalo, Mais que o cavalo, exatamente. aí ele ia e comprava outro. um cavalo, não ainda um cavalo, mas ele comprava um cavalinho melhor. Aí, por exemplo, a gente tava ali com 10, 11 anos, aí ele comprava um cavalo que não tivesse uma estatura muito grande, que fosse o pescocinho um pouco, assim, mais fino, mais curto, para que a gente fosse ganhando confiança. E aí, ele fez até a gente chegar exatamente. no nível mais alto. Quando ele pegava, todos os dois, quando ele pegava, vamos dizer, no pescoço do cavalo, que eu notava que o cavalo já estava se medindo com eles, ele já estava sendo mais do que o cavalo, eu dizia: "Tá na hora de dar mais um passinho para frente." Aí eu comprava um cavalo mais potente um pouco para eles e também evoluindo de acordo com... Nessas compras de cavalos, o senhor tinha alguém que lhe fazia uma assessoria naquele tempo, que ele indicava, ou o senhor conhecia mesmo, esse cavalo é bom, tinha esse dom? Não foi muito vaqueiro, né? Mas tinha o dom de saber o que era um cavalo bom, né, Daniel? Eu sempre disse a Daniel: de papel de cavalo eu não entendo nada, sei assim mais ou menos por cima. Agora, se pegar uma pista dessa, me botar 6 horas da manhã, né, para olhar os cavalos correndo, quando for 6 horas da tarde, você chegar e dizer: "João Lira, tu viste algum cavalo aí que destacando?" Eu digo: "Vi." Se colocar o dedo... Eu digo aquilo ali. É um dom, né, senhor João? Eu acho que seja, né? É um dom. Foi assim que eu comprei todos os cavaleiros, foi assim. E esse dom também passou, né, para Daniel. E Daniel também tem um dom, é um cara que realmente é um cara que eu tenho para mim, né? Eu também sou jovem dentro da vaquejada, um dos caras mais conhecedores, clínicos, estudioso do cavalo, sabe identificar, um cara paciente, um cara, às vezes estou trabalhando na locução, eu vejo como é que ele maneja um cavalo, que ele aquece, que ele corrige, essa sintonia, eu acho que é herança, né, hereditário de uma família que realmente tem essa conexão com o cavalo, né, Daniel? Isso. Assim, Pedro, primeiro ponto, assim, por papai ter equipe, eu vivi, vamos supor, aí dos anos 90, apesar de eu ser novo, nasci em 93, mas eu tenho um vídeo em 99 correndo boi no cowboy. Então, assim, toda essa época... 7 anos, né? 7, 8 anos de idade, eu comecei a montar com 3 anos de idade, 3, 4 anos, a gente andava amarrado e Dedé puxando a gente, e a gente já, com 5 anos, já fazia presepada no cavalo. Já estava então, por ali, né? Eu vivi intensamente, assim como a gente vive hoje, que tem esses Instagrams, que a gente é mais fácil de acompanhar, mas eu vivi intensamente porque papai tinha equipe, que na época era uma equipe de ponta, então a gente ficava acompanhando as etapas, e eu acho que papai foi chefe de equipe na pior época de ser chefe de equipe. Por quê? Porque hoje em dia é muito fácil, você manda um vaqueiro para vaquejada,
você na quarta-feira, você liga a TV vaquejada, você acompanha. Mas papai só sabia, é a pior, você só sabia a notícia. Imagina aí você pagar uma senha, pagar a despesa de caminhão, o vaqueiro saía, sei lá, na quinta-feira, aí quando era na segunda-feira, chegava a notícia. Seu João, ganhei, não você ganhei. Perdeu. E você não via as carreiras. Então, se ele quisesse acompanhar, ele tinha que pegar o carro dele, viajava para... Na época tinha muito aquele circuito Mastruz com Leite, né? Papai no Ceará. Então, papai rodava 500, 600 quilômetros para assistir uma disputa de Dedé. Às vezes, ia na disputa, chegava lá, não sabia nem se Dedé tinha batido a senha. E na ponta do lápis ganhava mais ou perdia mais? Dia. Dedé era um cara ganhador de prêmio, né? Era. Naquela época, eu ganhei dinheiro com vaquejada, com prêmio. Não, na minha época, chefe de equipe, como o Daniel estava explicando agora, não tinha celular. A gente mandava o vaqueiro, vamos dizer, na quinta-feira ou na sexta-feira para uma vaquejada. E no domingo a gente ia para a vaquejada para assistir a disputa. Não sabia se quando chegasse lá o vaqueiro dizia levei 0 ou se estava com a senha batida. Era o quê? Um risco, né? Então, por exemplo, Dedé Tatu, muitas vezes eu chegava numa vaquejada no domingo, aí quando eu entrava no parque, aí eu dizia, cadê? Aí baixava o vídeo, aí tinha os vaqueiros conhecidos, João Batista, Tony Vicente, Zé Caranguejo. Eu dizia, cadê o caminhão? Onde é que está o caminhão? Tá lá, senhor. Dedé bateu, já dava a notícia, eu já ficava aliviado, né? Tá na final. Aí Dedé, quando estava no auge mesmo, os caras diziam, hoje aqui não tem 20 prêmios, hoje aqui só tem 19, porque um prêmio é de Dedé, só não sei qual é o lugar que ele vai ficar. Entendeu? Então a dificuldade naquela época, como o Daniel está dizendo, é que a gente não sabia de nada, né? Você ia para uma vaquejada, a gente que era, vamos dizer assim, o chefe da equipe, para quando chegar no domingo... Aquela história, papai, que papai conta uma história que teve uma época, uma fase da carreira de Dedé que ele estava numa fase do 0. Sim. Que ele só levava 0. Quanto tempo papai passou levando 0? O Dedé passou 11 vaquejadas sem tirar prêmio, em rabinho. Mais ou menos uns 4 meses, né? Era mais. Era mais. Batia a senha, batia a senha, na hora de pegar no cheque, no dinheiro, 0. Aí eu tinha um potro preto lá, que Dedé estava montando nele. Eu já tinha corrido umas vaquejadas pequenas e tinha tirado uns prêmiozinhos. O vaqueiro não quer ficar em casa, né? O vaqueiro quer ir pra vaquejada, né? Aí tinha uma vaquejada em Juazeiro, aí eu disse, Dedé, tu vai pra vaquejada? Eu disse, vou não, que eu não aguento mais tanto Zé, não. Tô encabulado. Eu disse, não, rapaz, vamos embora, vai-se embora. E ele dizendo que não queria, eu sabendo que ele queria, né? Eu digo, vamos fazer o seguinte, você pega, vai no potro, vai dirigindo o caminhão, não precisa levar tratador, já diminui a despesa, faz uma feirinha, chega lá, tem bastante vaqueiro conhecido seu, você encosta lá, bota a comida no caminhão do amigo seu, manda fazer a comida para você, e é somente você e o cavalo e tchau, pronto. Pelo menos você vai no potro. Ele disse, né, seu João? Eu digo, vai-se embora. Aí ele, olha, se embora. Quando foi na segunda-feira, negócio de umas 8 horas para 9 horas. Papai dizia que quando recebia a ligação logo cedo já era bom, né? A secretária, já era coisa boa. A secretária liga para mim, né, seu João? Dedé tá na linha, porque só tinha naquele tempo telefone fixo, né? Dedé quer falar com o senhor, tá aqui no telefone. Eu digo, pronto, já sei que tirou o prêmio, nem que fosse o 20º lugar. Mas estava classificado. Né? Já tinha tirado o prêmio. Calma, não ia ligar para dizer que levou 0, né? Ia nada e esperar para chegar para começar em casa, né? Em casa, né? Aí eu disse, tudo bom, Dedé? Ele disse, tudo bom, seu João. Eu digo, e aí? Ele disse, eu queria um favor do senhor. Eu disse, qual é? Ele disse, mandar um motorista. Eu digo, adoecesse, foi tu? Ele disse, não, tirei um carro. Eu digo, como é a história, Dedé? Ei. Tu tirasse um carro? Ele disse, tirei um carro. Eu digo, mas em que? No... Pronto, eu digo, mas em que cavalo? Ele disse, no potro. Bati a senha, fui pra disputa e terminei ganhando esse carro. Aí eu queria que o senhor mandasse um motorista para me pegar o carro aqui. Era um Gol. Aí seu João, coração transbordou, né? Aí as 11 vaqueiras do 0 já ficava esquece, né? Não tinha mais nada. Mas esse é o verdadeiro chefe de equipe. Vocês, no início, né, contextualizando aqui, talvez se o senhor desistisse com ele nem ia no potro, nem ia para vaquejada e nem ganhava o carro. Vou dizer outra Isso Dedé. é importante, né, seu João, né, Daniel? Vou dizer outra Dedé. Dedé tinha um cavalo ali para a banda de Fortaleza, entendeu? Que Dedé só falar nesse cavalo preto, que era bom de direita. O senhor lembra o nome? Não lembro não. Não, lembro não. Aí Dedé só falar nesse cavalo, que era bom tudinho. Aí, quando foi na vaca de Oroz, aí eu fui. E eu fui disposto a comprar o cavalo. Mas não disse a Dedé que ia comprar. Eu queria olhar o cavalo correndo, mas eu ia comprar o cavalo. Aí cheguei na vaquejada, olhei o cavalo correndo, tudinho, sentei lá na bancada de lado de mim, que Dedé também era muito calado, né, tudinho. Aí eu não sei quem foi que tocou no ouvido dele, que olhou pra mim e disse, ô seu João, me diga um negócio, o senhor vai comprar esse cavalo, é? Eu disse, vou.
Você não disse que o cavalo é bom? Eu gostei do cavalo. Quero não. Eu digo, oxe, Dedé, tu não quer não? Eu disse, não. Se eu comprar um cavalo desse nesse preço, eu tenho a obrigação de tirar prêmio. A gente tem que comprar um cavalo para crescer na mão da gente. Se o senhor quiser vender, vende. Se não quiser vender, mas isso aí eu não quero não. E ele tem razão, né? Você compra um cavalo caro, bota um vaqueiro. Qual a obrigação do vaqueiro? A responsabilidade dele aumenta, né? Tem que ter um prêmiozinho. Não estou dizendo primeiro lugar, nem segundo lugar, mas tem que estar pelo menos classificando ali no meio. É outra lição que Dedé me ensinou. Mas comprou o cavalo? Não, comprei daqueles que não. Papai nunca comprou cavalo caro, Pedro. Não. Todos os cavalos que papai comprou, vamos supor, era um cavalo que estava em uma crescente. Não crescente. Todos os cavalos que foi Rabinho, foi Cadillac, Maceió. Dedé passou quanto tempo trabalhando pro senhor? 14 anos. 14 anos. Então, praticamente, papai deve ter tido 2, 3 vaqueiros. Tom Vicente, correu um tempo. Não, passou uma foi pouco tempo. Então, ele comprava... Todos os cavalos se pagaram correndo boi. Naquela época, papai disse que ainda ganhou dinheiro. Assim, não vamos dizer assim, não ganhava dinheiro de tirar o dinheiro da vaquejada para fazer alguma coisa pessoal. Mas a vaquejada se pagava. Eu também acho que funciona, Daniel. Mas hoje tem como comprar um cavalo barato? Com esse mercado aquecido, com um cavalo como está esse preço? O senhor sabe algum atalho para se comprar um cavalo? A não ser que seja assim, é uma pergunta. Não, comprar um potro, uma potra para fazer em casa. Tem cavalo, Pedro, hoje que começa a correr, que você vê que pode dar um excelente cavalo. Porque hoje o que é que o povo olha? O povo não olha isso. O pessoal prefere comprar um cavalo já feito, tirando prêmio. Mas tem muito cavalo hoje que você compra num preço, vamos dizer, acessível, e que pode crescer na sua mão. Porque eu comparo sempre, eu digo a meus filhos o seguinte, por exemplo, você chega aqui no Land Rover, eu olho seu carro, gostei, amanhã eu vou na concessionária, eu compro igualzinho ao seu, só muda a chave, que o seu nem liga o meu, nem o meu liga o seu, concorda comigo? Mas o carro em si é o mesmo, cavalo é diferente, cavalo não é feito, entendeu? Você chegar, porque tem um cavalo bom, vou botar fulano, não, tem que ter também o entrosamento. Se não tiver um entrosamento, não vai dar certo. O senhor fala a química, né, Daniel? Também a química, cavalo e... Exatamente. E o montador e o vaqueiro? Porque vaqueiro bom, cavalo bom, esse vaqueiro vou contratar, esse cavalo vou comprar, junto os dois. Dedé de Tatu e um cavalo do senhor, o melhor conjunto que o senhor teve, os dois, que teve essa química. O Rabinho. Rabinho? Rabinho tirou entre rachados só 22 carros, motocicleta eu perdi as contas. 22 carros, fora as motos. Fora as motos. E Daniel... Tem a química com qual cavalo que você pode falar pra gente aqui? Eu acho que eu até sei, mas... Não, assim, Pedro, eu desenvolvi, como a gente tá contando a nossa história aqui, no início, até meus 15, 16 anos, eu sempre corri em cavalos prontos. Eu tive esse apoio do meu pai, então a última égua que ele me deu foi a Merrimun, que foi uma égua que eu corri o Amador, eu fui campeão do circuito FEVAP, eu ganhei várias vaquejadas nele, ganhei... Mas você pegou um filho do meu cavalo e fez, chamado o Light Rover. Foi depois dele, então... Desde quantos anos? 15? 15 anos. Eu ganhei meu primeiro carro com 15 anos lá no Você teve uma premiação na BQM também, foi o atleta mais jovem a ganhar na BQM. Quantos anos? Eu acho, não sei se hoje eu ainda sou. Eu era o competidor mais jovem a ter mais pontos na categoria jovem da BQM. Com quantos anos? Eu ganhei meu primeiro prêmio com 10, e fazia 11 anos, 10 para 11 anos. Mas lá com 10 e 11 anos você montava em cavalo pronto. Mas você já se dedicava... Não, aí meu pai decidiu, quando Dedé saiu, na verdade Dedé não saiu, meu pai não botou Dedé para fora. Dedé surgiu uma oportunidade muito boa para Dedé na época, e Dedé foi chamado para apresentar esse Aras, e Dedé saiu. Quando Dedé saiu, papai disse, eu não vou... Não vai dar, Dedé não vai mais trabalhar com a gente, eu também não quero mais vaqueiros. Os vaqueiros agora vai ser meus filhos. Então, os cavalos que na época era da cela de Dedé, ficou para Tiago. Meu irmão tinha 3 cavalos de alto nível, assim, vamos dizer, de profissional para correr. Papai mandou ele escolher 2 e ia vender o outro. E eu tinha sempre esses animais. Só que, com o tempo, eu acho que eu herdei isso do meu avô, eu tinha a curiosidade de construir um cavalo. Tipo assim, eu tinha aquela curiosidade, por exemplo, eu chegava no retorno de vaquejada, eu via um cara mexendo no cavalo, um cavalo bem domado, eu dizia, mas meu amigo, eu quero saber como é que eu faço para deixar meu cavalo assim também. Eu já tinha aquilo dentro de mim, só que eu não tinha a oportunidade. Aí eu cheguei para papai, na época o papai estava começando Dedé saiu, a gente tinha os cavalos prontos, o papai começou a criar cavalo, comprou um garanhão, comprou algumas éguas e começou a cruzar esse cavalo, começou a nascer uns pontos. Eu disse, papai, eu tenho essa vontade de construir um cavalo.
Aí ele foi, pois vá lá nas baias da gente, escolha um potro dos que a gente tem lá e você vai fazer isso para você ter essa experiência. Só E que, vamos ver o resultado, né? só que junto a isso, por exemplo, eu me capacitei, eu fiz cursos de rédeas, eu ficava montando, eu passei 6 meses andando com o Steve, fazendo curso, acompanhando ele, para ver como é que ele mexia. Seu Antônio Zarolho, que trabalhou muito tempo em Paulinho, trabalhou hoje em dia lá no Aras AF, ele montou nesse garanhão que meu pai comprou, então eu aprendi muito com ele também. E a essência da minha família, pelo meu avô já tinha a tradição de montar bem, de ser um cara caprichoso. Na época, o pessoal montava os cavalos no tempo dele, domava daquele jeito, montando, batendo, e ele já domava sem bater. O seu avô, né, pai da sua mãe. Pai da minha mãe. Porque a história aqui, A gente pulou o sangue mesmo da vaquejada veio do lado da mãe do Daniel. Porque o pai do seu João, pelo que deu para entender, era cardiologista, era médico. O seu João gostava de esportes radicais, era virado no 600 em moto, caiu, todo rasgado, todo costurado, e o pai dele não teve jeito, falou, para estar na moto ou no cavalo, eu vou lhe trazer, João, para aqui, pro lado do cavalo. Então a história do sangue da vaquejada, realmente, né? A premissa da construção do vaqueiro do Daniel veio por parte da sua mãe, do seu avô. Depois vocês vão ver cada tema, cada poesia, a coisa mais linda do mundo. Mas vamos voltar aqui na construção do vaqueiro e o bonito da família. Porque seu João já era amigo do seu sogro, que era seu avô. Isso, e os pais Cordeiro. eram também seu Cordeiro, eram amigos. E foi fazendo. através desse laço de amizade, fazendo tudo que o senhor conheceu, a sua esposa, a mamãe do Daniel, e hoje essa família que realmente respira vaquejada e simboliza carinho, respeito, dom, né? É o que a gente pode preservar, o que a gente vai passar para vocês aqui, porque tem muita coisa boa para a gente apresentar no nosso programa Expedição Vaquejada, com esses dois ícones do nosso esporte. E vamos bater papo, vamos botar Você vai história para continuar fora. Like hoje? Aí meu pai teve esse. Eu fui, peguei esse cavalo e comecei a aplicar, vamos dizer, aquilo que eu aprendi nos cursos, aquilo que eu aprendi na montaria com o seu Antônio Zanolho. Comecei a aplicar nesse cavalo e comecei a fazer esse cavalo para mim. É até uma coisa assim, eu nunca contei isso, é uma coisa que eu me perguntava muito a Deus, assim, eu sou uma pessoa de muita fé, e eu me perguntava por que esse cavalo, eu construí esse cavalo, botei para correr, comecei a ganhar prêmio com ele, levei ele pro Porto do Futuro, lá no Parque Zezé Rocha, me classifiquei no prova, corri o amador nele. Aí perdi no amador. Quando chegou no hotel de noite, aí meu irmão conversando comigo, aí disse, vamos fazer a cena no profissional também, para correr o cavalo. Aí eu disse, vamos. Aí eu conversando com o papai, eu disse, papai, e aí a gente vai colocar quem para correr? Na época eu tinha muita amizade com o Alex Araújo, ele já tinha corrido nos animais da gente. Eu disse, papai, eu vou falar com o Alex para correr a gente chama ele de Binguinho, para correr em Binguinho amanhã. Aí papai disse, oxe, Daniel, mas tu que montou no cavalo, tu fez o cavalo até hoje, aí na hora de correr no Porto do Futuro, tu vai colocar... Eu disse, mas papai, no profissional, eu corri o amador, perdi. Ele disse, não é você que conhece o cavalo, vá você mesmo. Aí eu fui, a gente foi no outro dia, fez a senha, bati a senha, bem ligeirinho. Aí esse ano desse Porto do Futuro no Zezé Rocha, foi o ano do Porto do Futuro que o Question Patri era Porto do Futuro com o Celso Vitório. E o Question chegou numa alta muito grande, porque antes de ser Porto do Futuro, ele já vinha ganhando nas vaquejadas, já... Aí eu bati a senha, aí eu olhava assim no retorno, eu e meu irmão, a gente, franzinho novo, né, acho que 16, 17 anos, eu dizia, Tiago, pelo amor de Deus, o que é que a gente tá fazendo aqui no meio desses homens? Aí eu olhava para um lado, era Neco Menezes, em 2, 3 fera. Aí Celso Vitório no Question Pati, Alex Araújo no Israel Fit, um cavalo que era de Merete. Israel Fit. Era Israel Fit, eu Israel acho, Fit. um design de esquerda. Enfim, Luquinha no Eternal Easy. E eu e Tiago lá, digo, meu amigo, botamos na primeira rodada, botamos na segunda, botamos na terceira, se classificamos, fiquei em 8º lugar, perdi sem puxar, mas já quando catou já ficou bem pouquinho. E esse cavalo foi um cavalo que deu uma visibilidade pro Aras da gente, deu uma visibilidade pro meu nome, e quando ele chegou no ápice do nível dele, assim, que eu, vamos dizer assim, pronto, agora eu tenho um cavalo e agora eu posso correr, deu uma doença nesse cavalo e esse cavalo ficou sem poder. E eu ficava questionando a Deus, mas meu Deus, por que o senhor fez isso? Porque, vamos dizer assim, a gente monta o Aras, pega um garanhão, cruza com a égua, nasce o potro, bota para correr, tem um resultado, tem um rendimento, sei lá, 4 anos de dedicação. E quando eu chego na hora que é para usufruir, ele adoece.
Aí a gente fica questionando, mas por quê? Por quê? Mas hoje, na posição que eu estou hoje, por exemplo, eu não tinha vivido a história do Nilo se eu não tivesse passado pela história do Binguinho. As coisas de Deus, né, Danilo? Você se emocionou e pode ficar à vontade. Acho que quando a gente fala com o coração é assim. E talvez se não tivesse essa passagem, o cavalo não tivesse adoecido, né? Isso. Deus sabe planejar tudo. Cavalo, até hoje ele é vivo, mas ele não tem mais Mas saúde. não poderia praticar o esporte, não passava para praticar. Não pode. Você também não ia construir uma história tão linda com o Nilo. Mas finalize, o cavalo adoeceu. E esse cavalo é o seguinte, eu tenho uma história interessante com ele, porque quando a gente... É vivo ainda hoje? É vivo ainda hoje. Quando eu fiz... Nessa época eu montava, mas eu estudava. Eu fiz terceiro ano. Sempre lembrando, né? Estudo e montaria. Aí meu pai deixava, por exemplo, montava um expediente da manhã, montava no expediente da tarde, ia estudando, fiz faculdade. Aí quando a gente lá em Falar casa... das faculdades, formado, administração e falta fazer... Eu fiz engenharia civil e administração de empresa. Engenharia formado em administração, falta a monografia. A administração eu concluí. No ramo das empresas... tem empresa, indústria de cachaça, né? Isso, mas fica à vontade também para falar quem conduz. É isso que eu vou conversar. Fica à vontade. Vamos mostrar que eles têm história para contar. Nessa época que eu estava com o Light, eu tinha uma égua que meu pai tinha comprado para mim, Merry Moon, e foi naquele período que eu fiz 17 para 18 anos. Quando meu irmão passou no vestibular, que fez 18 anos, meu pai foi e deu um carro para ele ir para a faculdade, para ter o carrinho dele. Teve um método dele passando no vestibular, você vai ter seu carro para ir para a faculdade. Quando foi essa época de 17 para 18 anos que eu passei, foi na época que eu estava sem cavalo. E eu estava comprando essa égua chamada... Eu fui para uma vaquejada em Parnamirim, corri no cavalo do meu irmão, porque eu não tinha cavalo para correr, assim, de esquerda. E na disputa, essa égua era de um amigo meu chamado Lamarck, ele disse, não, vai... Eu botei na primeira rodada em cada lá, correndo de direita, que eu não corro bem de direita. E o Lamarck disse, não, trocou o gado, a gente foi junto no caminhão, muito na minha égua, corro na minha égua. Aí eu fui, corri e ganhei o primeiro lugar nessa égua. Foi o primeiro carro que eu ganhei. Aí ficou aquele moído, eita, Daniel deu certo com a égua, vai comprar essa égua. Só que na época já era um animal caro. E aí a gente conversando e tal, aí papai, eu não sei na época o que ele queria me ensinar com isso. Mas ele disse, Daniel, você vai ter que escolher. Você passou no vestibular, vai ter agora no final do ano, tudo. Mas você vai ter que escolher, que eu não vou lhe dar uma égua cara dessa e lhe dar um carro. Aí você quer ou a égua ou o carro. Aí eu disse, eu quero a égua. Eu já sabia disso. Eu disse, eu quero a égua. Eu quero a égua, né? Aí, pronto, aí fiquei com a égua. Junto com a égua, fui fazendo a condução do Binguinho, que era o filho do Garanhão do Papai, do El Rei Bingo. E quando esse Binguinho começou a se destacar, começou a surgir propostas. De 80 mil, de 100 mil. Quando eu ganhei nesse Porto Futuro mesmo, surgiu uma proposta de 150 mil reais nele. O pessoal de casa não entendeu não, mas inteligente, viu? Do carro não viria a égua, mas da égua veio o carro. Aí justamente, aí eu ficava na minha cabeça, eita, vou vender o Binguinho, porque eu vou comprar o meu carro e fico com a minha égua para correr. Exato. O Binguinho era um potro ainda, né? Aí eu digo, vou vender o Binguinho. Só que eu chegava para papai e dizia, papai, estão querendo conversar com a gente no caminhão, que tem um rapaz lá querendo comprar. E papai fazia, não, vai dar meus troços? Não vai vender. A palavra final era sempre o seu João, né? Só que papai vinha paralelo a, vamos supor, simplesmente um carro, ele via a condução do projeto do Aras da gente. Porque quando eu estava correndo no Binguinho, eu estava fazendo a propaganda do El Rei Bingo e vendendo cobertura e vendendo os potos. Então, ele naquele dizia assim, tempo vendia muita cobertura? Vendia. Ele dizia, se você não tiver a vitrine do que era o cavalo, a gente não anda na criação. E aí surgiu uma proposta, surgiu duas, até que ele disse, não, vamos fazer o seguinte, a partir de, até assim, não sei se você tinha essa pergunta no seu currículo, mas eu vou dizer a vaquejada que mais me marcou. Ele disse, a partir de agora vamos fazer isso, porque eu ficava perreando ele querendo um carro. Ele disse, a partir de agora vamos fazer o seguinte, toda vaquejada que você ganhar, você tira o dinheiro da inscrição para a gente ir para outra e o resto vai juntando para comprar seu carro. Aí eu fiquei, né? Correndo na época, eu corri o circuito FEVAP e as corridas por aqui, Ivandro Cunha Lima, Parque Cowboy. Essas vaquejadas grandes que tinha na região, a gente nunca teve assim essa liberdade de correr para longe. Papai nunca mandava, a gente só corria Paraíba, Pernambuco. As premiações eram boas? Era uma premiação Demorou boa. para comprar o carro? Justamente, aí eu passei um tempo juntando. Aí quando foi no final do ano, na vaquejada do parque... Mas esse tempo foi um ano? Foi mais ou menos um ano e um pouquinho. Foi ligeirinho demais. Foi ligeiro. Aí tinha uma vaquejada no Parque RT, em Guarabira. E eu fui para essa vaquejada.
Aí na sexta-feira, antes de ir para essa vaquejada, eu tava paquerando com uma Saveirozinha, uma Saveiro Cross, eu queria uma Saveiro Cross. E eu já tinha, vamos supor, se uma Saveiro Cross na época era 60 mil, eu tinha uns 50, 52, Eita, tinha quase o tava dinheiro bem pertinho, né? Aí papai, na sexta-feira, antes de ir pra vaquejada, papai bateu no meu ombro assim, disse, vamos passar lá na Volkswagen pra fazer um test drive. Eu disse, olha, será que... Parece que as coisas vão clarear. Tá clareando. Aí a gente foi na Volkswagen de Campina Grande, chegou lá, olhou o carro, aí por acaso o vendedor, quando olhou o carro e tal, aí quando tava saindo, aí o vendedor disse, olha, tá tendo uma promoção de final de estoque, era final do mês, e até o final, se a gente faturar o carro até dia 30, o carro sai por 60 mil. Agora, tem que ser faturado até dia 30 e só tem duas no estoque, uma branca e uma vermelha. Aí papai disse, não, vamos embora, a gente tá indo pra uma vaquejada agora. Aí papai disse, quem sabe nessa semana que tu ganha esse carro? Disse, vamos. Aí fui pra vaquejada. Aí fui dia 30 era mais ou menos na terça-feira que vem ou na quarta? Na quarta-feira da outra semana, assim, virando a semana. Eu quero saber essa história, viu? Aí fui pra vaquejada, bati as 2 cenas no binguinho, no Parque RT, era a etapa do Portal. E fui na disputa e segurando as 2 senhas, foram 10 rodadas segurando as 2 senhas. E o carro vinha na cabeça? Tá? Não tava nem ligando pra cá. Assim, queria botar boi, né? Botar boi. Mas, aí segurando as 2 senhas, quando foi na penúltima rodada, eu acho, aí ficou 4. Eu botei com as 2 senhas. Eu gosto de nome, você lembra que eram os 4? Era eu com as 2 senhas, sim. Eterno Guilherme Galdino. Saudar a família Galdino. Isso. E no cavalinho preto de esquerda, acho que era Zé Pequeno. Zé Pequeno. E Felipe Saraiva. Isso. Aí, eu com 2 senhas, meu cavalo preto, de suor, esfumaçando, eu tava segurando as 2. Aí eu disse, Tiago, vai falar com os meninos pra ver se a gente racha. Porque nessa hora já era uma moto no primeiro lugar, uma Titan, eu acho, no valor mais ou menos de 8 mil reais, 8, 9 mil reais. E as vagas boas também, era 2, era 3 mil. Enfim, quando foi nessa hora, eu fiz a conta de tá quase o dinheiro do carro. Quando aí agora veio o carro no pensamento. Aí meu irmão foi falar, não me lembro quem era o esteira de Felipe Saraiva. Aí disse, oxe, teu cavalo tá morto, não bota mais nenhum boi aqui não. A gente não racha não, pode correr seus boi. Aí Tiago veio me dizer, e eu tava assim, Tiago falou meio assim, uns 5, 6 metros eu tava meio longe, eu só escutei ele dizendo que meu cavalo tava morto e que eu não botava mais nenhum boi. Eu disse, tá certo, vamos correr. Aí eu vim, botei, Guila veio perder, o Felipe veio perder, eu vim e botei de novo. Aí eu fiquei em primeiro e segundo. Campeão e reservado. Ganhei a moto e o segundo lugar. E na segunda-feira eu completei o dinheiro e papai não emprestou nem o senhor. E ainda sobrou um pouquinho, né? E comprei o meu primeiro carro com... Com quantos anos? Com 18 anos, 17, 18 anos. Isso então, aí. Não precisou do carro para ter uma égua boa, né? Na verdade, um animal bom, um animal que evolui, deixa essas lembranças e traz coisas boas pra gente. Eu queria que você é um cara espelho na vaquejada. Uma história dessa aqui serve para muitos jovens. E eu admiro a pessoa que tem consciência nas coisas que faz. Eu acho que as etapas da vida não podem ser atropeladas, né, Daniel? Queria que você deixasse, tipo assim, pessoal, que sirva como exemplo, que eu quero falar assim, ó. Espera a hora certa, né? Ter um prazer de domar, do trabalho de montar o trabalho. Oportunidade. Queria que você deixasse uma mensagem dessa aqui, aproveitando esse gancho, o seu pai, seu João também. Deixa eu contar outra história dele. Pode, fica à vontade. Ele tá lembrado, não. Ele com 11 anos de idade, eu fui para uma vaquejada pequena em Boa Vista, entendeu? 11 anos. Naquela época era tudo misturado, mirim, não tem negócio de amador. Ele era quietinho assim, seu João dava trabalho? Não, era quietinho. Era. Aí tinha um cavalo chamado Chiclete. Foi o segundo cavalo. Que eu comprei para ele, né? Aí eu fui para esse bolão, né? Bolão, uma vaquejada pequena, vamos chamar assim. E quando foi negócio de 6 horas da noite, 8 horas da noite no sábado, ele tinha botado como mirim, né? Aí eu digo, Daniel, vamos embora, né, meu filho? Sim, porque eu bati a senha nesse mirim, bolão, né? Mas bati no meio botando a mesma quantidade de boi que o aberto, vamos dizer assim. Ah, mas na categoria mirim. Botava 3 boi. Só que não tinha categoria mirim. Tipo, papai ia pra vaquejada, o povo botava a gente pra correr pra agradar. Entendeu? Entendi. Aí eu disse, aí já um freio, eu disse, Daniel, vamos embora, né, meu filho? Ele disse, mas papai, ir embora e vamos, meu filho, essa disputa amanhã, meu filho. Não dá certo não, vamos embora, dormir em casa, tudinho. Ele disse, mas papai, a maior dificuldade que eu tenho de botar os boi, e eu não disputar, o dono da vaquejada disse que ia deixar eu disputar no meio do profissional, né, que tinha.
Aí eu digo, é pra ficar? Ele disse, vamos ficar, papai. Eu digo, agora eu arrumei, né? Daniel com 11 anos no meio de profissional, era Tony Vicente, era o menino da Maria da Luz, Nezinho, né? Aí, papai, vamos ficar, eu digo, bora. Aí tomei uma serra preta, né? Me deitei no lastro do caminhão, fui preparado para dormir, né? Dormi. Quando foi 6 horas que eu me acordei, já estava ele montado no cavalinho já esquentando para disputar. Aí vem passando um cara da vaquejada, aí eu chamei, galera, vem cá. Ele disse, como é aí os bois da disputa? Aí disse, Seu João, aqui o boi da disputa tem uns 50 boi. Acho que 10 cai. O resto vive aqui no confinamento, como era o nome do cabo? Ricardo Falcão. No Canhão. De 40 só caiu uns 10, né? É. Aí eu disse, agora o cabo tem. Aí 8 horas da manhã, 9, o sol esquentando, e eu lá. E ele, aí começa. Tinha batido 44 só. E ele do meio, né? Aí eu na beira da cerca, um motorista chamado Assis que andava comigo. Vamos esperar aí, Daniel, tirar o boi, né? Aí, 0, aí em vez de quanto acaba, valeu, 0, valeu. Aí chega a vez de Daniel. Aí quando o boi sai, desse boi mestiço, rabo grosso. Aí Daniel passou a volta e eu, claro, esperando o quê? 0, né? 0. Bora dar ruim. Aí Daniel vem, bota o boi mesmo no meio. Quando bota no meio, eu olhei pro motorista, Assis, tá na hora da gente começar a tomar serra preta agora, viu? Aí dos, agora já tá na hora. Aí dos 44, só botaram 11. Aí Tony Vicente chegou no final da pista. Ei, pessoal, vamos rachar logo com esse menino, porque a gente perder pra ele é feio demais. Vamos logo rachar aqui e terminar isso. E vindo do vaqueiro como Antônio Vicente, mas com 11 anos, 11 anos, já deu vagas, meu, né? Meu primeiro prêmio no meio do... No meio da nata profissional. Eu não vou perguntar para Daniel, não. Vou perguntar para o senhor. Qual foi, na vaquejada, o maior título que Daniel ganhou que lhe emocionou mais? Pela circunstância, não sei, um cavalo, um lugar longe, que o senhor falou, rapaz, aqui. Pedro Guerra, esse prêmio aqui, não sei o motivo, mas foi o que mais me deixou feliz, emocionado. Enfim, qual foi a premiação que mais tocou assim, o senhor? Foi no começo, por exemplo, esse carro mesmo, quando ele tirou lá em Parnamirim, porque ele estava correndo um cavalo de direita, né, que era Cadillac. Eu sei que é uma pergunta difícil, qual foi a vaquejada? Aí quando eu estava na arquibancada, aí ele me chamou e disse, papai, eu vou correr na Égua de Lamarque. Me ofereceu, vai trocar a boiada. Aí eu disse, mas meu filho, estão correndo bem de direita. Ele disse, mas o senhor sabe que eu gosto mais de esquerda, né? Eu digo, sei. Eu digo, mas tu nunca montasse nessa égua. Ele disse, não, mas a égua é fácil demais de correr. Eu já vi a égua correndo, tô olhando ela correndo, é fácil. Eu digo, então tá bom, você tá dizendo, pode ir. Aí foi quando ele tirou o carro. Que eu corri de direita, Pedro, um tempo por conta daquele verso de vovô, que eu não gostava de correr. Mas aquele verso do seu avô, eu acho que foi quem inspirou a você para você correr dos dois lados. Foi. Queria que você recitasse ele pra gente aqui. Que verso bonito, viu? Ele mandou a gente ler, assim, meu avô tem um terraço lá na casa dele e ele sempre sentava na mesa, escrevia, às vezes ele saía alguma coisa da gente, aí ele ficava conversando com a gente, né? Ele fez, vaqueiro de um lado só é defeito para alguém. Admiro Daniel da pouca idade que tem, não estou lhe criticando, mas queria vê-lo puxando do outro lado também. Rapaz, e aí eu tive que... tem que aplaudir, porque olha a genialidade do avô. Só corria do lado direito. Eu corria novinho, já me destacava, a gente levava os troféus para ele, mas não ele... botava boi dos dois lados. Aí ele recitou isso. E tem outros versos que seu avô recitava também, que você tem assim marcado, que você usa até quando está na vaquejada para correr. Vai ter aquele momento nosso de concentração. Vou recitar esse verso aqui para me fortalecer. Ele fez né, como você falou, que a minha tradição vem dele, né, que ele, vamos dizer assim, ele tem a história da vaquejada, meu pai veio depois, aí ele fez. Tem vaqueiro de verdade, tem vaqueiro de mentira, tem Tiago e Daniel, todos dois me admiram. Eu não sei a quem puxou, se ao pai ou ao avô, se a mim ou a João Lira. Eita, velho de gado. Puxou a quem? Eu não sei não, acho que foi um pouquinho de cada. Mas depois, Daniel, desse início, dessa construção sua de vaqueiro, você se tornou uma das figuras mais prestigiadas na vaquejada por títulos. E aí veio o Nilo Apolo Fred. E como é que você consegue, né, ser um vaqueiro de alto nível, um domador de alto nível, um cara culto, que estuda, que presta serviço também na comunicação da vaquejada e gerir também as empresas da tua família? Como é que você
faz para poder ser muito bem executado, né? Como vaqueiro, como empresário, eu notei, como família. Pedro, assim, que no início, hoje eu noto que eu tenho... né? Não, assim, no meio da vaquejada, eu noto que eu tenho meu espaço. Vamos dizer assim, que a classe, vamos dizer assim, eu tô saindo de amador, intermediário, começando a correr profissional. E no início eu notava que tinha um certo preconceito da classe profissional em ver um amador entre eles. Por exemplo, quando eu ganhei em 2023, no Nilo, o Super 10 Portal, teve disputa que eu vi assim, que não eram as pessoas que estavam de frente comigo direto, mas amigos dele. Aí dizia, não, o Daniel tá no meio, ninguém racha com o Daniel aqui não. Vamos correr. Tipo um preconceito, como se eu fosse... Mas assim, eu nunca levei isso pro meu pessoal. Sim. E a gente tem que mostrar quem a gente é lá dentro. Com certeza. Né? Não é? E assim, eu tive que seguir esse caminho porque meu pai nunca deixou a rédea bamba por exemplo, a gente sair para vaquejada fora. Só podia ir para vaquejada no final de semana se tivesse com as notas tudo ok. Então eu tive que desenvolver a minha atividade empresarial, ser independente financeiro para eu poder tomar decisões relacionadas ao segmento. Como eu me formei em administração de empresas e engenharia civil, no início eu trabalhava com o papai, mas eu vejo que o nosso mercado, o mercado da vaquejada e do cavalo, é um mercado muito rico, que existe muitas oportunidades, mas que poucas pessoas observam essas oportunidades e tentam pegar elas e trabalhar de uma forma mais profissional. E todas aquelas pessoas que pegam essas oportunidades, encaram ela e faz uma coisinha diferente, tem uma coisa mais organizada, se destacam. Tem sucesso, né, Daniel? Então eu ficava procurando, meu Deus, eu tenho que encontrar uma forma de ganhar dinheiro com cavalo, com vaquejada. Aí eu fiz engenharia civil e meu irmão tem uma construtora, aí eu ia ver negócio de obra, eu disse, não gosto de negócio de obra não. Aí eu ficava. E eu sempre gostei de vestir meus cavalos de uma forma diferente. Por exemplo, ninguém quer comprar coisa cara, mas a classe do vaqueiro, se tem uma cabeçada de R$100 e tem uma cabeçada de 150, ele paga, a classe do vaqueiro, ele paga 150 por uma cabeçada com uma fivela mais bonita, uma sela mais organizada, porque o cavalo mexe com a vaidade das pessoas. Então tem gente que gosta de um carro simples, tem gente que gosta, pega um carro, bota um rodão, bota um DVD. Então vaquejada mexe com isso. E eu sempre gostei de vestir meus cavalos bacana, cavalo bem arriado, bem organizado. E as pessoas ficavam, Daniel, tu comprou essa cabeçada aonde? Tu tem uma cabeçada igual a essa? Quero comprar uma cabeçada igual a essa. Eu dizia, foi Pedro Guerra que fez, compro com ele. Daniel, essa sela, tal. Mas deixa eu contar o início. Fica à vontade, senhor, fica à vontade, viu? Daniel sempre, se tirar o cavalo de Daniel, ele adoece. O negócio dele é... E minha mulher ficava preocupada. Meu filho, Daniel vai fazer o quê? Esse negócio da construtora você botou, ele não vai lá, não sei o que eu digo. Tudo é no tempo de Deus. Certo. Vai aparecer. Ela ficava preocupada, né? Quando foi um dia, um cara ligou para Daniel, de Cachoeirinha, para vender umas esporas personalizadas. Aí Daniel disse, mas... no meio do povo, foi. Aí Daniel disse, mas pai, eu vou sair no meio do povo oferecendo espora e tudinho. Aí o cara, olha meu, Daniel, tu é muito conhecido. Me ajuda aí, rapaz, que eu tô precisando. Tô fazendo uns esportes personalizados bonitos, rapaz. Aí Daniel disse, certo, então faz o seguinte, mande. Aí mandou. Se eu não me engano, você vendeu 14 ou foi 16 mil reais de espora. Olha meu. Eu disse, não, eu não posso vender assim, divulgando, mas eu posso fazer o seguinte, eu posso divulgar no Instagram. Aí se sair um pedido, eu pego e lhe mando e você... Aí ele disse, pronto, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um preço mais barato para você, que se um cara vier comprar aqui na tenda, ou se for comprar com você, seja o mesmo valor, que não tenha diferença de preço. E ofereça a seus amigos. Aí eu fui, botei no Instagram. Aí, no primeiro dia, vendi 30 esporas. Aí, e vendendo espora. E então saí espora. Aí um dia, eu na casa da minha... Hoje é minha esposa, na época era minha namorada. Aí ela disse, Daniel, tu já viu o teu Instagram como tá? Só é espora. Aí porque assim, eu vendi uma espora pra Pedro, aí eu posto a foto lá, a espora, obrigado meu amigo Pedro Guerra, tal. Fazia um agradecimento pela venda.
E ao mesmo tempo divulgando. Aí ela disse, só tem foto de espora. Aí eu, peraí, vamos olhar. Aí peguei, abri o Instagram, botei, vamos dizer assim, das últimas 10 fotos, 7 era foto de espora. Aí eu disse, é mesmo, tá um negócio meio, tá errado isso. Aí tinha uma loja que eu comprava equipamentos, chama Rossmann Shop. Aí, na hora que eu atualizei, apareceu uma postagem da Rossmann Shop. Eu digo, é mesmo. DL Ross Shop. Pronto, já tem o nome. Aí peguei, criei um Instagram, botei lá DL Ross Shop e em vez das minhas fotos das minhas esporas eu colocar no meu Instagram, eu comecei a colocar nessa loja de... Outros acessórios. Nesse Instagram específico DL Ross Shop. Ah, sim. Entendeu? Em vez para não poluir mais o meu. Mas quando foi depois, aí você veio falar comigo, porque o pessoal que estava comprando a espora dizia, ô Daniel, por que tu não cabeçada? Quando eu vi a oportunidade, teve um amigo meu que disse, porque Daniel é muito caprichoso e tudo. Aí eu já tinha aquela coisa de gostar de umas coisas diferentes, então eu já conhecia os artesãos, os fabricantes, eu já tinha um relacionamento. Credibilidade. Aí também. O cara foi comprar uma espora comigo e disse, Daniel, eu tô querendo uma cabeçada também, tu tem? Eu disse, tem, sem ter. Mas eu disse, tem. Como é que tu queria? Então, queria assim, assim, assado. Eu digo, beleza, a gente tem. Aí, Daniel, queria uma rédea. Tem. Tá aí foi fluindo. Aí quando foi no final do ano, isso, aí meu irmão ganhou o campeão dos campeões do portal lá em Pilar. Aí ligou pra mim um cara de uma grande marca, de uma marca conceituada de equipamento de cavalo. Aí disse, ligou pra mim um dia, tudo bem, Márcio, tudo bom, você é Daniel Lira e tal. Eu digo, rapaz, sou eu mesmo. Ele disse, não, porque você tem uma grande loja aí na sua cidade e eu quero que você seja meu parceiro. Aí eu digo, rapaz, eu não tenho grande loja não. Aí eu contei essa história, né? Eu não tenho grande loja não. Foi surgindo, aí contei essa história da espora e foi surgindo. Meu pai tem um escritório aqui em Campina, embaixo tem uma salazinha que era ocupada. Ela desocupou, ele disse, bota aí essa lojinha, eu guardo meus equipamentos lá e... Não, eu quero que você esteja junto da minha marca, eu vou mandar o equipamento para você aí, você vende, quando você apurar, você me paga. E aí foi surgindo, aí comecei com a loja... E aí foi surgindo a receita dentro da vaquejada, né? Dentro da vaquejada, e aí eu já frequentava a vaquejada e comecei a ganhar um dinheirinho. Nessa época eu ainda ajudava papai e ficava com a loja. Aí quando foi com uns 3 ou 4 anos de loja, aí foi onde surgiu a oportunidade de entrar no projeto das botas de Dom Diego. Que foi Marlon, que é o proprietário da fábrica, ele foi lá na minha loja falar comigo para eu correr no cavalo dele no Ponto do Futuro. Quando a gente vai desenvolvendo a habilidade da gente, aí as pessoas, Daniel, Pedro Guerra, tem um cavalo aqui meu, tu corre nesse cavalo e tal. Mas você já tinha falado comigo. Foi, que eu já tinha... Você chegou para mim e disse, papai, tem uma bota chamada Pluma. Que era para mim, que o pessoal reclama demais porque o pessoal faz um pedido hoje e passa 3 meses, 4 meses para receber. Eu digo, então tu tá querendo desenvolver uma bota? Aí ele disse, era. Eu digo, vamos atrás de um amigo meu, que é esse Marlon, que ele já faz sapato há muitos anos, tem experiência, eu garanto que ele vai pegar uma bota Pluma dessa, ele vai desmanchar. Faz uma bota boa e entrega ligeiro. Pronto, e ele pode não acertar de primeira, mas começa aí né? Moldando. Né? Aí Daniel fez uma parceria com ele, começou a fazer essas botas. No começo, aí vou dar vamos dizer, Pedro Militão, vou dar a Celso Vitório, tem relacionamento. E chegava para a pessoa e dizia, tu faz o seguinte, tu usa essa bota e tu me diz se apertou no pé, se a espora sai do pé, me diz o defeito dela. Aí o pessoal começou a usar a bota e dizendo, Daniel, vê se tu ajeita isso aqui, melhora isso aqui. E através das críticas foi melhorando até chegar na bota ideal, né, Daniel? Chegar no modelo que a gente... Então hoje, Pedro, eu me sinto um cara realizado, porque eu consegui encontrar na vaquejada e no cavalo formas de, vamos dizer assim, de empresariar e levar a minha vida hoje 100% do cavalo. Né? Não só, vamos dizer assim, da apresentação de fato de derrubar o boi, mas na vaquejada eu encontrei outras formas, de, assim como você faz a locução, você faz uma propaganda, faz uma transmissão, né? Eu acho que o mercado da gente, do cavalo, para as pessoas que convivem, o vaqueiro, a gente tem grandes vaqueiros, até esses dias eu fiz amizade muito me estreitei meu relacionamento com o Zé Barreto, com o Delvane, com caras que têm um potencial de imagem muito grande, e eu venho conversando isso com eles, que a gente tem que aproveitar esse potencial que a gente tem para agregar em coisas da nossa vida pessoal.
né? E muitas vezes o cavalo passa selado aqui na frente e a gente não monta. Exatamente. Então, quem estiver preparado, as pessoas que abordarem isso de uma forma diferente, tratar a sua imagem, né? Tudo que o vaqueiro faz, a gente vê agora circuito aí com final em estado de futebol. Então, nosso esporte está crescendo e a classe tem que acompanhar esse crescimento. Eu acho que, na verdade, onde você menos lucra é nas premiações derrubando boi. Eu acho que sua lucratividade é muito maior, né, nas suas atividades fora da pista. Pensando no lucro, né? Eu nunca fiz pensando no lucro. Mas pelo seu comprometimento, profissionalismo, né? Comprometimento. Acaba tendo um retorno. Eu também sei que você já teve convite também para prestar consultoria em áreas, como é esse trabalho. Você que é um cara culto, um cara que realmente sabe, né, apresentar, ó, não é só um cavalo, não, um produto e levar novas ideias. Como esse lado, Daniel, presta também consultoria em algumas áreas. Estou sabendo que está chegando também em áreas novas. Conta pra gente, fica bastante à vontade. Eu não sei, se isso é um ponto positivo de Daniel ou se isso é um ponto negativo de Daniel. Muito bem. Mas graças a Deus, todos os projetos, vamos dizer assim, que até hoje eu participei, foram famílias que eu posso dizer assim, que me abraçou e que não deixou mais eu sair de perto. Então, assim, a gente tenta contribuir com o conhecimento e tocar os projetos, né? Seja de criação, porque, vamos supor, eu vivi o chefe de equipe com meu pai, eu vivi o criador de cavalo, eu vivi o domador para domar o Nilo, para domar o Binguinho, eu vivi o vaqueiro na pista, o que tem que se preocupar só em derrubar boi. Então, e eu vivi o estudo, a visão empresarial, de empreender no segmento, e eu fico vendo as oportunidades e tentando encaixar aquilo dentro da minha atividade principal. Por exemplo, para você ver o nível que chegou o vaquejado esses dias. Eu recebi uma ligação de um amigo meu, de Alagoas, dizendo: Daniel, eu quero ter uma monitoria com você, quanto é que você me cobra? Aí eu disse: mas monitoria como? Não, eu acompanho você nas redes sociais, eu vejo, você fala, eu gosto muito da forma que você trata, me acompanhou o X1 também, aquelas transmissões do X1 foi muito importante para mim. E eu quero ter 30 minutos de conversa com você por mês. Você vai fazer uma live ao vivo e aí eu vou mostrar meus cavalos, como é que tá correndo. Se tá correndo, você vai me dizer se está correndo certo, se está correndo errado. Meu Aras, vou dizer as éguas que eu estou cruzando, como é que eu estou criando, se está bom o potro daquele tamanho, se está pequeno, se está forte, se está magro, o remédio está certo. Então hoje eu tenho também esse papel de contribuir em projetos de parque de vaquejada, de criação, com esse conhecimento que eu adquiri durante os anos aí na vaquejada. E que são muitos. O Nilo Paulo Freire, todo mundo já sabe a sua história com ele. A gente não vai repetir. Sabe que foi uma história de sucesso, uma paixão, né? Sua, um projeto muito bem sucedido, um projeto milionário, né? Sem se vai descer, mas é um projeto, um dos mais belos projetos do cavalo quarto de milha na vaquejada. Mas eu sei que você, e eu quero saber mais que do seu lado familiar, do seu lado de poeta, Daniel Lira nas horas vagas, estou sabendo, não sei se você está escrevendo um livro, mas sei que seu avô já escreveu. Queria que você falasse, porque eu sou fã, né? Eu admirava muito aquele programa Cantos e Contos. Não sei se o senhor chegou a acompanhar, senhor João Lira aqui, Galega Boiador participava. E é uma cultura, eu queria que você falasse desse lado seu, cultural, da tua paixão musical, se é um boi, se é uma toada, se é um verso, se é um forró, se é um pagodezinho mais leve. Falasse vou dizer um garoto nosso da vaquejada, Daniel Lira. Eu tinha inspiração no meu avô, né? Meu avô é uma grande referência para mim no cavalo. Era ganhador de prêmio? Era. Meu avô era ganhador. Né? Vai dizendo o nome, que eu gosto de Cordeiro. Seu Cordeiro. Que quando o pessoal assistir vai lembrar, seu Cordeiro era muito amigo papai meu. Foi em que ano? Nos anos 70, 80? Por aí. Seu Cordeiro tem um cavalo chamado Hulk. Era um cavalo forte, comprido e valente. E eu namorava com a minha esposa. E um dia eu cheguei lá, a gente ia passar os cavalos lá em Puxinanã, tava seu Cordeiro com um armador de rede na mão, ajeitando. E eu olhei, eu não tinha muita intimidade, né? Aí eu olhei assim para a mão dele, vi ele mexendo no armador, ajeitando no armador de rede. Aí ele fazia: hoje eu quero ver se eu dou jeito a ele. E eu disse: ele vai botar esse armador aonde? Né? Quando a gente chegou lá para passar os cavalos, aí ele chamou Moacir, disse: ô Moacir,
cadê aqueles 2 boi que corre, quando chega bem pertinho da faixa, risca. Aí o mocinho tá lá, diz, bota esses 2 primeiro, que eu quero tirar. Aí ele foi na rédea de Hulk, prendeu o armador de rede, na rédea. Aí quando o boi saiu, ele pegou o rabo, enrolou no armador e segurou o rabo. Para dar o supapo na venta do... Para corrigir no cavalo, né? Porque você na mão é uma força, né? E o boi embalado, você segurando aqui o rabo. Quando o boi riscar lá, o supapo, não é assim? Ele tirou 2 ou foi 3 boi, mas nunca esse cavalo quis partir. E seu Cordeiro também fazia correção, né? Fazia. Ele olhava, eu achei muito bonita essa história, Daniel. Eu olhava a cabeçada de um cavalo, via o cabo correr ali, né? Esse cavalo vinha brigando, balançando a cabeça, e ele, sem montar nada, corrigiu o ponto. Na verdade, o vovô era muito caprichoso, assim, ele era conhecido... era muito caprichoso. Era, muito... Parecido com alguém, né? Ele era muito mais conhecido pela forma que ele lidava com o cavalo do que, de fato, pela apresentação dele como vaqueiro. Apesar dele ter sido também um grande vaqueiro. Mas ele era um cara, por exemplo, naquele tempo as pessoas usavam os cabeção descoberto, o cabeção dele era enrolado com uma fitinha de couro, uma solazinha de sapato. Então ele já tinha uma forma diferente de lidar com o cavalo. No livro você vai ver muito ele falando disso. Como é o nome do livro? O livro é Histórias de um Vaqueiro. E ele conta a história de cavalo. Ele tem um cavalo chamado ABC. Ele fez cada verso da poesia, A, B, C, de A a Z, contando histórias do cavalo, em vaquejadas, com os amigos dele. Então ele tem esses versos da gente. Ele era um cara inspirado nisso também. Vez ou outra eu arrisco também fazer uns versos. Eu não tenho um dom de arriscar agora. Eu não tenho um dom assim. Eu vou abrir aqui, eu tenho no celular. Fica à vontade, que a minha paixão é poesia. Todo mundo sabe. Nas minhas locuções, sempre eu tô ali recitando a poesia. Quando foi em 2023, quando eu estava liderando o portal no Nilo, a gente programou para na vaquejada do BM a gente fazer uma apresentação do cavalo, e junto com essa apresentação a gente ia fazer um lançamento de umas coberturas. E aí eu dei a ideia de Zé, eu disse, Zé, vamos fazer uma música pro Nilo e vamos fazer uns versos para quando a gente puxar ele, a gente recitar esses versos durante a apresentação dele, que eu acho bonito e tal. Aí ele disse, vou pagar uma pessoa para fazer esses versos. Aí, ao mesmo tempo que ele disse que ia pagar, eu digo, eu vou fazer o meu, para ver se sai. Para ver se aí fez certo, outra no banheiro, em casa, chegava mais cedo, eu sentava num birozinho lá e começava a escrever. E esse verso saiu, né? E aí eu escrevi esse verso, só para vocês entenderem. Tem um verso, a primeira parte, que é o Nilo Apolo BM, e depois que ele foi vendido, eu digo, tem o verso, até posso mexer nele aqui, eu tenho que terminar ainda. Mas eu fiz umas estrofezinhas finais complementando a história do Nilo. Vamos lá. Mas vamos lá, chama Cavalo Apolinho, porque hoje ele é Nilo Apolo Fred, né? Mas quando eu conheci ele, o nome era Apolinho. Porque lá tinha o Apolo Alamites, que é o cavalo que Maviel corre, o cavalo mais velho. E como ele era o cavalo mais novo da mesma cor, aí a gente chamava ele Apolinho, por conta que já tinha o cavalo mais velho. Então vamos lá. Isso aqui foi Daniel Lira que fez. Vou contar por esses versos a história de um potrinho, amarelo cor de ouro, parecia um chaveirinho, vencedor de vaquejada, formou dupla renomada, Daniel e Apolinho. Nasceu em Lagoa Seca, em áreas de tradição, poucos dias de nascido foi parar em um leilão, Deus mudou o seu caminho, lá no Bezerra Marinho que surgiu um campeão. Chamou muita atenção, calma e docilidade, na cela de Evaldo Abelha, com 2 anos de idade, quem se lembra e tem memória é marcado na história a sua precocidade. Com 3 anos, Apolinho conheceu o seu vaqueiro, a convite de Zé Neto, Daniel, o seu parceiro, para fazer um garanhão, apostando no irmão, Apolinho foi primeiro. Foi primeiro no destaque a cada apresentação, começou na brincadeira diferente do irmão, uma coisa desejada, na primeira vaquejada saiu como campeão. Diferente do irmão, do Apolo Alamites, mesma cor e posição levemente parecidos, carregando a mesma raça, ele quem levantou a taça e já foi reconhecido. Campeão de vaquejada, o cavalo e o cavaleiro conseguiu seu espaço nesse mundo de vaqueiro. O mais jovem campeão, Apolinho o Garanhão, é campeão brasileiro. O mais jovem campeão está marcado na história,
4 anos de idade, essa é sua trajetória. No boi branco ou no cruzado, não existe boi pesado, sempre tem sua vitória. Sempre tem sua vitória, mesmo sendo imaturo. Seguiu pelo seu caminho, foi para o Porto do Futuro. Lá no Parque da Palmeira, marcou a sua carreira, Zé Barreto jogou duro. Na cela de Zé Barreto, fez bonito e foi certeiro. Mostrou força e explosão, ajudando seu vaqueiro. Cavalo que nos agrada, numa briga acirrada, tirou fim no primeiro. Mostrando a sua raça em toda competição, bom que é bom, não embaraça, tem canela e tem pulmão. Foi pro derby do brasileiro, montado por seu vaqueiro, se sagrou campeão. Se tornaram campeões, dupla que é reconhecida. Apolinho e Daniel tem fã e também torcida. Uma dupla entrosada no meio da vaquejada é sempre enaltecida. Apolinho hoje é grande e ganhou o seu destaque. O xodó dessa família, ele é o nosso craque. O cavalo da fazenda se tornando uma lenda de todos do nosso parque. Mesmo sendo cobiçado, o cavalo campeão, respeitando as propostas, seja 1000 ou de 1.000.000, nele temos nosso apreço, Apolinho não tem preço, só nossa admiração. Esse foi o verso que eu fiz quando foi em 2023. O Nilo BM, O né? Nilo BM. E aí, depois que ele foi vendido, eu já tinha esquecido que eu tinha feito esses versos. E aí eu escrevi esse aqui, Venda do Nilo Apolo, que são... Eu tenho até que terminar ele, mas dá pra gente ler aqui. Dá, sim, claro. Muitas coisas se passaram e a história não findou. Fiz rima na vaquejada, relembrando meu avô. Tem orgulho seu cordeiro, o seu neto é vaqueiro, fez verso, também rimou. Ô, nego macho. Apolinho foi vendido, foi-se embora o campeão. Hoje fica a saudade na minha recordação. Teve muito protocolo, ele agora é Nilo Apolo do cantor Chão de Avião. Por não ser mais seu vaqueiro, não perdi o meu carinho. Construindo o seu legado, Deus mudou o nosso caminho. São coisas da vaquejada, a história foi contada, Daniel e Apolinho. Cara, que verso lindo. E essa lacuna? Preencheu? Não, eu acho assim... Não preenche. Eu acho que não preenche. É, não preenche, é uma história que a gente leva, a gente tem que entender as coisas, os projetos, né? Eu me dediquei muito, como eu disse a vocês, se eu não tivesse vivido o que eu vivi com Lai, talvez eu não teria a experiência que eu usei para construir a história do Nilo. Mas eu fico orgulhoso de ter vivido, eu disse isso quando eu me despedi durante o ano de 2025. Eu fiz parte do projeto do XJGC. E um dia uma história que eu vou ter minha filha e vou poder contar, né? Um cavalo, eu acho que não conheço um cavalo que tenha sido uma negociação como essa, e eu ter tido a oportunidade de participar desse projeto, construindo esse cavalo, que realmente é um cavalo diferente de outros cavalos, porque imagina aí, eu acho que qualquer pessoa aí que tem um potro de 4 anos em casa, imagine qual o estágio que seu potro está, com 4 anos, o que é que ele faz? Aí pega esse seu cavalo com 4 anos, bota ele em cima do caminhão e vai correr o Portal Vaquejada e ganha o Portal Vaquejada na categoria amador. Já é um feito diferente ou não é um feito diferente? Eu acho que só ele fez isso. Aí você pega esse mesmo potro com 4 anos de idade, que ganhou o campeonato Portal Vaquejada, leve ele para o Porto do Futuro da BQM no final do ano. E chegue lá e seja reservado campeão, tirando fim no primeiro, como eu falei no verso. Né? Muita qualidade. Passou? Mas, Pedro, eu vou dizer um negócio aqui para ficar registrado, que eu disse a ele. Que eu notei que ele ficou triste, porque realmente é um amor entre ele e o cavalo, né? Mas eu disse a ele, meu filho, não fique triste não. Porque se você conseguir montar num cavalo, num potro, que tem a índole que a Apolinho tem, você faz 10. Você não fala não, você faz 10. Porque muita gente olha o cavalo, não olha quem fez o cavalo. Muito bem, senhor. Tá entendendo? Mas hoje você monta em animais. Tem algum que você destaque que é parecido, pelo menos a índole? Não, aí é o seguinte, como eu tenho a minha condução empresarial... Você acha que ele foi um animal único? Não, ele foi um Ele animal é difícil achar outro igual aquilo. com as características diferenciadas, só que, lógico, eu como treinador, eu tentava explorar as características boas dele, tentando explorar aquilo de melhor, e o que ele deixava a desejar em algum ponto, eu tentava encobrir
com a minha correção, com a minha forma de apresentar, de trabalhar, que é isso que a gente tem que fazer, né? A gente tem que procurar no cavalo, se adaptar ao cavalo, entender o que é que ele tem de bom, entender o que é que ele tem de melhor, o que tem de bom você explora, o que tem de ruim você tem que tentar encobrir. De 1000 animais, tira um Apolinho, de 100 animais, tira um Apolinho. Uma comparação para a gente, só para o pessoal de casa entender como é difícil fazer um craque do nível do Nilo Apollo Freire. Você como domador e renomado. Não, é de 1000 tira um, de 10.000 tira... Porque é muito ele não foi difícil, só né, craque, ele foi craque e ele foi um cavalo que tudo que foi colocado de objetivo na frente dele, ele conseguiu atingir. Ganhou. Então eu acho que o maior diferencial é isso, não é nem o fato de ter a bondade, mas é ter a bondade e conseguir conquistar esses prêmios, que é muito difícil. E como produtor, você acha que ele supera o que ele fez como competidor? Eu monto em 2 filhos dele e tem muitas características parecidas com ele. Imprime muito. Imprime. Principalmente as características em pista, correr murcho, a forma de mexer, você nota, você relembra o cavalo quando você está montando no filho dele. E nesse bate-papo vai fluindo, é cavalo, é vaquejada, o lado empresarial, família. Mas a gente também aqui, Daniel, tem um quadro nosso, né, das perguntas, montar a sua equipe, pergunta do fã. Para começar, eu queria que você montasse a sua equipe, mas montar a equipe não é só o vaqueiro e o cavalo, não. Eu quero o motorista, o tratador, o vaqueiro, o cavalo, e você vai falar assim, esse aqui seria meu chefe de equipe, Elvio. Fica à vontade, agora eu quero nomes. Tem que ser, é um cavalo só ou 2 cavalos? Puxador, esteireiro. Puxador, esteireiro. Motorista, tratador e o chefe de equipe no final. Precisa ser, pode ser uma pessoa que não esteja mais entre nós ou não? Pode ser qualquer um, monte a sua equipe ideal. Que, minha equipe será essa aqui. Tem um cara que eu admiro muito, Pedro Guerra, que é Alex Araújo. Né? Eu, assim, como amante da vaquejada, Alex tem algumas características que me chamam a atenção. Ele era um vaqueiro que às vezes ele pegava um cavalo, ele demorava um pouquinho a se adaptar, levava um 0. Quando a Alex pegou o Arcanjo Touro, ele levava um 0, que eu dizia, oxe, isso é Alex que tá correndo, não tô acreditando que o Alex perdeu um boi assim, não. Mas depois que ele acertava o ponto, a constância dele era muito bonita de se ver. Então ele é um cara, não tinha porte, né, para ser quem ele era, mas o índice técnico dele era muito maior que isso. É um cara que era vaqueiro dentro da pista, mas que sabia medicar um cavalo, que sabia ver um cavalo fora, fazer uma recuperação do cavalo. Ele tinha uma imagem do cavalo como um atleta, que poucas pessoas hoje têm isso, de você ter um cavalo e você conservar aquele cavalo bom por muito tempo. Eu costumo dizer que tem vaqueiros que são, como é que eu posso dizer, eles evoluem os cavalos, ele pega o cavalo no nível que está, e ele evolui, então eles constroem cavalos. E existem vaqueiros que são consumidores de cavalo. Que você pega um cavalo bom, ele é muito ganhador também, esse perfil de vaqueiro, mas ele pega um cavalo com nível X e ele deixa do que está para menos um pouquinho, porque ele gasta o cavalo. Mas Daniel, eu admiro aqueles vaqueiros, como que eu posso citar aqui, um Cacazinho Almeida, um Carlinhos Santos. Eu acho que eu tenho esse perfil também, que são pessoas que pegam o cavalo, que dá um ajustezinho, mas que deixa aquele cavalo mais do que ele era, né? Então eu admiro esse tipo de vaqueiro. E de direita eu tenho uma admiração muito grande. Vamos lá, montar sua equipe. Vaqueiro foi muito bem escolhido. Vaqueiro, escolheria Alex Araújo, se eu pudesse. Saudoso Alex. Saudoso Alex. Vaqueiro e o cavalo. Cavalo, se eu pudesse botar na mão de Alex um cavalo chamado Apollo Eclipse, eu botaria. Então, vaqueiro de puxada, saudoso Alex, cavalo Apollo Eclipse. Esteireiro. Esteireiro. Ixi, tem muito esteireiro bom. Tem muito, mas você tem que contratar agora. De antigamente ou do atual? Pode ser, de todos os tempos. Uma dupla que eu achava bonito de ver esteirando. Irã na égua de Paulinho, na Freckle Sweet Dream. Então, Irã na égua de Paulinho. Eu achava bonito. O motorista do caminhão. O motorista do caminhão. Assis Cabeleira, o motorista do Assis Cabeleira. Era. O tratador. Ixi, agora o tratador você me pegou. Eu não fui um cara de muitos tratadores. Geralmente os tratadores que andavam com a gente tem Cláudio, que trabalha com meu pai até hoje, acho que faz mais de 20 anos que Cláudio trabalha com a gente. Mas só pode ser um, viu? Então eu tenho que... Vou eleger aí a turma que anda comigo aí lá no BM, Giovanni e Coxinha, que são 2 pessoas que eu confio. Giovanni e Coxinha, o chefe da equipe. Coxinha, na verdade, é um motorista, mas é um motorista que não tem isso de querer só dirigir, não. Ele vai pro retorno com a gente, ele acorda de madrugada para colocar a ração. Então é um cara que quando a gente precisa, ele veste a camisa. E o chefe da equipe? Chefe da equipe, meu pai. João é a minha Lima. maior referência. Escolheu bem demais. Essa equipe aí
do Daniel. Agora tem um quadro nosso que é o comparativo. E eu quero que você seja bem franco. Porque se me perguntar, Pedro Guerra, você jogou mais bola que fulano de tal, você é mais vaqueiro que fulano de tal, é melhor locutor, eu falo. Né? E eu vou fazer umas perguntas aqui, você vai dizer. Por exemplo, você é melhor vaqueiro que Diego de Elisiário? Sou nada. Não? Não. Você é melhor vaqueiro que Gera Guerra? Tem muito chão pra chegar perto dele. Você é melhor vaqueiro que Popó, Pocino? Sou não. Eu perdi pra ele no X1 aqui. Você é melhor vaqueiro que Paulinho de Cuca? Sou não. Meu amigo Paulinho de Cuca é uma fera. Um abraço pra meu amigo Paulinho. Eu não me considero, não, Pedro, um grande vaqueiro, não. Assim, Mas eu acho assim, que eu sou esforçado, eu sou... O que é que eu posso dizer? Eu tento tirar o melhor do meu cavalo. Seu talento é muito grande. Então você pode se colocar, né? Você não acha que é mais vaqueiro do que ele, mas outras e muitas pessoas podem achar. Eu acho que vaquejada também é o seguinte, vaquejada não é sobre quem você é sobre como você está. Você acha que é o momento? É o momento, é a fase, porque se você perguntar quem é Ronaldinho Gaúcho, quem ele já foi e quem ele é hoje. Então se você botar Ronaldinho para jogar hoje, é uma realidade, quem ele já foi. Então, mas você não acha que a história constrói muito personagem? Vou te dar um exemplo, então. Para você, quem é mais vaqueiro para você colocar na prateleira A ou B? João Batista ou Tony Vicente? João Batista. João Batista ou Celso Vitório? Não acompanhei como acompanhei Celso, por isso eu vou votar em Celso. Mas as histórias que eu já citei de João... Mas, por exemplo, no tempo que o papai era chefe de equipe, ele não ia para vaquejada, toda vaquejada daí ele comprava a fita. Então eu tenho um acervo lá em casa de uns 70 fitas de vaquejada. Mas tem a galera e eu nossa acompanhei, eu tenho essa Edmilson Valentim correndo, eu vi. E... João Batista correndo, eu vi. Tony Vicente, Dedé Tatu. Tudo craque. Tony Lucena. Mas tem que escolher. Por exemplo, Bruno Silva ou Sidney Batista? Bruno Silva. Bruno Silva. Cacazinho ou Vitor Raiara? Como vaqueiro... Como vaqueiro. Para dar um cavalo vaqueiro. pronto e ganhar, Isso. ou para dar uma consultoria e fazer um cavalo bom. Isso. Se for um cavalo pronto para derrubar boi, eu boto Vitor Raiara. Se for para construir, como você falou antes, eu boto em cela de Cacazinho. E agora a gente vai chegar, gostei, ele tem um talento, até para se sair das perguntas, ele é talentoso. Agora tem que caber na palma da mão. De todos os tempos, os 5 melhores vaqueiros para você, Daniel Lira. De todos os tempos. Todos os tempos, pode ser hoje, na atualidade. Celso Vitório, João Batista. Celso Vitório, João Batista. Neco Menezes. Neco Menezes. Alex Araújo e Delvânio Almeida. Alex e Delvânio. O cara é um craque. É por isso que a gente tem o quadro agora, a pergunta do fã. Vamos lá? Pra gente saber o que é que o fã do Daniel Lira quer saber dele. Roda pra gente aí agora. Meu nome é Netinho Ramalho, tô aqui pra perguntar a Daniel qual foi o maior desafio dele na vaquejada. Na minha história de vaquejada, quando a gente começa a correr, a gente vai evoluindo, vai crescendo e tal. Quando você adquire um certo nome, vamos dizer assim, muito bem, você começa a ser desafiado em cada projeto. Por exemplo, o que é que acontecia com o Daniel? Eu tive uns cavalos que eu corria com o papai, depois o meu potro adoeceu, eu fiquei sem cavalo, aí Pedro Guerra tinha um cavalo bom, aí dizia, bota Daniel no cavalo de Pedro Guerra para ver o que ele vai fazer. Bota Daniel para montar nesse cavalo para ver o que ele vai fazer. Então, praticamente, só vem pedreiro. A gente tem que estar preparado para enfrentar os desafios que tem. Mas, assim, dizer que o maior desafio é você construir um cavalo como eu construí do Nilo, que não é só derrubar o boi, é derrubar o boi, é convencer as pessoas que estão na região de que aquele cavalo é bom, é vender um cavalo, vender o projeto do cavalo como Garanhão, é vender fazer uma comercialização como eu fiz. Então eu acho que o maior desafio é esse, é você encarar o cavalo como uma coisa, um negócio, como profissão e conseguir atingir todas as metas que foram estabelecidas para aquele projeto. Eu acho que o maior desafio é esse. Agora, hoje, se você perguntar hoje para Daniel, qual é o maior desafio de Daniel, que eu procuro, que eu, assim, apesar de eu ter um nível técnico, vamos dizer assim, que estou saindo do amador, começando a me classificar no meio do profissional, eu quero desenvolver a minha habilidade e conseguir brigar frente a frente com os vaqueiros da categoria profissional. Meu maior desafio hoje é isso. Bate-papo também para a gente sair um pouco do cavalo, né? Saber dos gostos dele, que eu sei que ele é amante do futebol. Time de futebol. Flamengo e Campinense. Seleção brasileira ganha o Hexa.
Não? Rapaz. Ganha não. Vou torcer que ganhe, mas não ganha não. Cantor e estilo de música? Forró. Gosto de um pagode. Quando eu era mais novo, eu jogava bola também. Então eu gosto de um pagodezinho também, mas meu estilo é forró. E uma mensagem para todos, Daniel, que ama a vaquejada, com a chegada aí agora de um grande circuito que soma, né, que é o Circuito Nacional BYD de Vaquejada, junto do portal, junto do Campeonato Brasil, né, que é o Brasil PPB. Deixa uma mensagem aí para a galera que realmente, acho que é um presente, a chegada de grandes certames para o criador, o atleta e o amante. A mensagem que eu posso deixar é que se você ama o nosso esporte, se você é do meio do cavalo, da vaquejada, o nosso esporte está passando por um momento que a gente nunca passou em nenhum momento da história da vaquejada. Então procurem andar perto de pessoas que sejam referências para você, né? Tenha fé em Deus, acredite em Deus. E não é ter fé só de falar na entrevista que agradece a Deus. Eu costumo assim dizer que a gente tem que andar conforme a palavra, né? Agradecer a Deus lá na pista, mas na hora de tratar um tratador no caminhão, de emprestar alguma coisa para um amigo, a gente tem que ter coerência no que a gente faz, né? Que é ter o temor a Deus. E busquem ser pessoas melhores, que se dedicar, fazer as coisas com capricho. Se você é tratador e você tem um tratador que é referência, que escova o cavalo todinho, você escova o cavalo, escova a crina, limpa o casco, limpa embaixo, faça mais, procure ser sempre mais, que a oportunidade vai surgir. Quando a oportunidade surgir, você vai estar pronto para pegar ela. Mensagem de campeão, viu? Cadê a luva para entregar para você e cumprimentar? Obrigado, que bate-papo diferenciado. Seu João, obrigado pela presença. A história continua, né, do avô, do pai com o filho. Agora a gente vai entregar as luvas aqui. Queria entregar aqui primeiro para você. Vem para cá, Daniel. Essa luva não é para correr boi, não. Agora é até perigoso, que ele é tão inteligente que ele pode criar, né, um momento de passar um cavalo, alguma coisa. Obrigado, seu João. Simboliza a nossa gratidão. A nossa gratidão da família Expedição Vaquejada pela presença aqui de vocês no programa. Histórias lindas, histórias que realmente, para quem gosta, né, da verdade, para quem gosta como se superar uma dificuldade, e para você que tem ele como ídolo, esse cara que realmente merece. Eu tenho muita deferência a ele, é um cara que eu realmente também sou fã, vai servir de lição e vai servir aí para você realmente carregar para a tua vida algumas lições e passar por cima de algumas dificuldades, se assim existir. Esse é o programa Expedição Vaquejada, a casa do nosso esporte, com a presença dele, Daniel Lira, e o seu pai, João Lira, aqui de Campina Grande, para todo o Brasil.